Hoje nós vamos falar sobre o movimento da Reforma Protestante. Foi um movimento que aconteceu entre os anos de 1517 e 1648. Para a gente entender esse movimento, é preciso a gente perceber que não foi um fato isolado. Precisou um agente, que no caso foi Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele publicou 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, criticando dogmas da Igreja Católica Romana. Então, isso deu início ao movimento, mas não foi um fato isolado. A gente vai ver que Martinho Lutero, ele teve bases ideológicas. Houve pré-reformadores antes do início do movimento da Reforma Protestante. E aqui eu vou citar dois deles. John Wycliffe, ele foi um professor de teologia na Universidade de Oxford. E ele já havia levantado, anos antes de Lutero, questões contra a tradição, a doutrina religiosa da Igreja Católica Romana. Inclusive, ele foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o inglês. Foi a primeira tradução da Bíblia para o inglês, foi através dele. E o que acontece? Anos mais tarde veio John Hus. John Hus, ele pegou as ideias de John Wycliffe e ele iniciou um movimento contra a Igreja Católica Romana. E o que acontece? Por conta disso, ele foi queimado vivo na fogueira. Ele foi excomungado pela Igreja por conta dessa atitude dele de ter iniciado esse movimento. Então, ele já havia tentado iniciar um movimento anos antes. Só que nesse período não tinham fatores que puderam contribuir para que o movimento seguisse adiante, como na época de Lutero, que teve fatores políticos, sociais, econômicos que estavam gritantes, que a gente vai ver mais tarde, que impulsionaram esse movimento para seguir adiante. E um fato interessante é que John Hus, quando ele foi queimado, enquanto ele estava sendo queimado, ele falou que naquele dia eles estavam queimando um ganso, porque Hus, do nome dele, significa ganso, mas que em 100 anos surgiria um cisne e que eles não poderiam calar. E quando Lutero se posiciona em relação às suas 95 teses nos concílios, ele se referia como aquele cisne sobre o qual John Hus havia profetizado, porque a publicação das 95 teses foi no dia 31 de outubro de 1517, 102 anos após esse episódio da fogueira. Então, para a gente poder entender o movimento, eu dividi em 3 partes a perspectiva histórica da Igreja Cristã. A gente precisa perceber a Igreja em sua forma original, que durou até o século IV, de Cristo ao século IV. A Igreja deformada, que foi o período em que a Igreja esteve em trevas, foi chamada Era das Trevas, que durou 12 séculos, foi do século IV ao século XVI. E o período da Igreja reformada, o período após a Reforma Protestante, é o terceiro período que a gente vai analisar da Igreja Cristã. Então, a forma da Igreja Cristã. A forma da Igreja Cristã é a Igreja tal como nasceu lá em Atos, quando Jesus promete o Espírito Santo e a partir desse poder que os apóstolos recebem, eles difundem esse evangelho. Então, a característica dessa igreja é que ela é uma igreja guiada pelo poder do Espírito Santo. É a igreja nascida de Cristo, é a igreja apostólica, com as suas origens apostólicas. E aí, o que acontece? Lá no ano 313, Constantino, que era o imperador romano da época, ele se converte ao cristianismo. E quando ele se converte, ele resolve fazer do cristianismo a igreja oficial daquela região e impor o cristianismo a todas as pessoas. E aí vem o Edito de Constantino, o Concílio de Nicéia, ele vai criar, ele vai fazer com que a igreja ela deixe de ser um organismo estritamente espiritual e ela passe a ser estatal. Ela passa a ter o poder civil,
o poder político, não só o poder religioso. E aí o que acontece? A partir daí começam a surgir as encíclicas papais, que vão ter uma autoridade igual ou superior à autoridade bíblica, né? Passam a surgir os cargos eclesiásticos, né? O Papa, ele se torna tão infalível quanto a palavra da Bíblia, né? Por conta dele eles defendem aquela descendência direta dos apóstolos, e por ele estar nessa descendência de sucessão, ele acaba se tornando tão infalível. A palavra dele tem o poder de ligar e desligar. O que ligar na terra, o desligar, ser ligado ou desligado no céu. E a partir daí, a igreja passa a viver o período das trevas. O acesso à Bíblia, ele passa a ser restrito ao clero. A linguagem da Bíblia passa a ser o latim, que não é uma linguagem acessível à população. Então, essa é a característica da igreja deformada. E, por isso, precisou vir a reforma. Só é preciso reforma para algo que perde a forma. Então, o período da igreja deformada foi o período em que a igreja se afastou daqueles princípios da igreja cristã, da igreja de Cristo, da igreja apostólica, guiada pelo poder do Espírito Santo. E aí precisou de novo ser trazida a verdade. A Bíblia, ela teve que voltar a ser um acesso, ter um livre exame da população. A verdade foi necessária para que a igreja pudesse ser liberta, para que ela pudesse sair daquele período de trevas. Eles estavam aprisionados pela falta de conhecimento, aprisionados pela ignorância, e somente através da verdade, a verdade que é a palavra, que é o verbo, que é Jesus, através dessa verdade, a igreja torna vir à luz. Então, estudando agora cada um especificamente, né, a forma, as características da igreja de Cristo. Então, o principal da forma é o quê? É que é uma igreja que é guiada pelo poder, né? Lá em Atos 1:8 diz, a promessa de Jesus, recebereis poder para serem minhas testemunhas. Então, o poder é o ponto de partida. Não é um poder humano, mas um poder que vem do alto. Paulo, lá em 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 5, ele vai falar sobre o caráter da pregação dele. E aí ele vai dizer que não se trata de linguagem persuasiva humana, não se trata de sabedoria humana, mas se trata de uma demonstração do Espírito e do poder de Deus. Então, a força da igreja que operou sinais, prodígios, maravilhas, que alastrou o cristianismo por toda a humanidade na época, por toda a Europa, até os confins da terra, foi uma igreja guiada pelo poder do Espírito. E aí o período das trevas. Jesus já havia dito lá no Evangelho de Marcos, quando ele se dirigiu aos fariseus, ele disse, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Então, o que aconteceu? Vieram as encíclicas papais, vieram os dogmas da igreja, e isso acabou se tornando preceitos que não condiziam com os mandamentos de Deus. Eles passaram a negligenciar o mandamento de Deus para guardar tradições humanas, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então a palavra, o período das trevas, ele é marcado por isso. A palavra de Deus, ela foi invalidada pela tradição. Então a igreja nesse período, ela era o centro do poder. O centro do poder civil, o centro do poder político. Nada podia acontecer sem que passasse pela igreja, pela autoridade da igreja. Os monarcas, eles tinham que se submeter à liderança da igreja.
o conhecimento ele era restrito à igreja. Nesse período medieval, grande parte da população era analfabeta. Não era só o acesso às escrituras que era restrito, mesmo o acesso à educação. Então, a população ela estava em trevas, porque ela estava aprisionada pela ignorância. Ela não tinha acesso ao conhecimento. Então, as características da igreja nesse período, né, ela era caracterizada por abusos, né, as indulgências. Existia um documento papal que o Papa assinava, dando pleno perdão de todas as faltas. O que acontece? Foi criado o purgatório, que era um espaço entre o céu e o inferno. A pessoa morria e a alma ia para o purgatório. E enquanto a alma estava no purgatório, se o Papa na Terra assinasse uma indulgência e alguém comprasse essa indulgência, aquela pessoa recebia o pleno perdão e iria para o céu. Os impostos. A igreja ela era dona de grande parte das terras, mas o clero era isento aos impostos. E, por um outro lado, a igreja cobrava impostos abusivos para as outras pessoas. O clero era corrupto, existiam os tribunais de justiça em que a igreja quem julgava, mas essa justiça era comprada. O clero era imoral, eram vendidos cargos eclesiásticos, relíquias sagradas, ossos que se diziam ser ossos de santos, ossos dos apóstolos, e que as pessoas compravam e esperavam que dali ela teria cura, ela teria salvação, ela teria libertação. Então, por isso veio a reforma. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O princípio da reforma foi trazer o acesso ao conhecimento, trazer à população o livre exame das Escrituras, porque somente essa verdade poderia libertar o povo dessas trevas. E aí existiram fatores, surgiram os princípios e as consequências desse movimento da reforma. A gente vai estudar essas 3 etapas. Os fatores, conflitos políticos. Os monarcas eles estavam cansados de terem que se submeter à autoridade da igreja. Então, inclusive, em outros países, já vinham rompendo, já vinha tido rupturas com a Igreja Católica, porque os monarcas começaram a não mais querer estar submisso à autoridade da igreja. A burguesia capitalista, a grande parte da burguesia, ela era a favor de acabar com esse domínio da igreja, porque a igreja, ela ditava, inclusive, a forma como as pessoas deveriam se portar. E a igreja era contra o homem empreendedor, o homem que visasse o lucro. Então a burguesia capitalista era a favor do movimento, apoiou o movimento da reforma, porque ela tinha interesses em que a igreja perdesse essa autoridade. E, além disso tudo que já foi dito, o principal foram os motivos religiosos e morais, que a gente já citou quando a gente falou dos abusos da igreja, quando a gente caracterizou a igreja deformada. Os princípios. Então, o que acontece? Martinho Lutero, que foi o agente, ele publicou 95 teses, mas os reformadores, que foram pessoas que vieram depois dele, pegaram e resumiram em 5 princípios, em 5 solas. Sola que vem de somente no latim. A salvação só poderia se dar através desses 5 princípios. Eles deram um norte para que a igreja pudesse voltar para aquela forma original. E as 5 solas foram somente Cristo, que leva a salvação, somente a graça, só a Escritura, só Deus a glória e somente a fé. Então esses foram os 5 princípios, as 5 solas que todo mundo está acostumado a ouvir quando se trata de reforma protestante. E as consequências principais, A Bíblia, ela passou a ter várias traduções, para poder ser acessível à população. O livre exame foi possibilitado, as pessoas poderiam examinar
além dela estar no idioma, ouvir no seu idioma, se quisesse ela poderia examinar a Bíblia. Surgiu o protestantismo com suas correntes, surgiu a Contra-Reforma por parte da Igreja Católica, que foi a Inquisição, que foi uma forma de conter essas ideias protestantes, né? Ficou mais rígida para poder, começaram a surgir as inquisições para poderem frear essas ideias, e missões jesuítas começaram a mandar para outros lugares onde não haviam ainda sido difundido religião. Eles começaram a mandar as missões jesuíticas para difundir o catolicismo, né? E nesse período da Contra-Reforma houve muito conflito entre católicos romanos e protestantes, inclusive conflitos que levaram à morte de ambos os lados. Então foi um período de muitos conflitos. E a importância para a igreja hoje, né? A salvação somente pela fé em Cristo. Em Romanos 5,1 diz: justificados, pois, pela fé, tenhamos com Deus, paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a salvação é por essa fé. Autoridade somente na Bíblia. Lá em João diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então é preciso crer, mas crer como diz as Escrituras. O sacerdócio do crente é universal. Paulo já havia dito lá para Timóteo, na primeira carta de Timóteo: não há mais qualquer mediador terreno entre Deus e os homens, como existia no Antigo Testamento. Então não há mais mediador. O crente possui um sacerdócio universal através de Cristo. Então a vida cristã é pela fé no poder do Espírito. Então somente conseguiremos uma vida de santidade através da graça e do poder do Espírito de Deus. E a igreja, ela não pode ser um organismo meramente eclesiástico, com fins políticos, com fins econômicos. A igreja, ela precisa ter fins restritamente espirituais. O principal fim da igreja é que ela é um organismo espiritual. Então aqui tem um videozinho que ele vai falar a forma como a igreja tem se afastado desses princípios. Trabalha com o quê? Eu estou desempregado. E você? Sou apóstolo. Como assim? Como assim o quê? Mas o que é apóstolo? O marido da apostila? Eu sou tipo pastor. Só que apóstolo é mais chique. É acima de pastor. Estou usando bastante agora. Ah, que legal, né? Mas sua igreja é grande? Dá quantas pessoas assim no culto? Há uns 200 mil mais ou menos. Nossa, 200 mil pessoas? Pessoas? Não, achei que você estava falando de dinheiro. De quanto dá num culto. Dá 200 mil reais num culto? E isso por causa do dízimo da oferta, né? Nada. A gente vende algumas coisas lá na igreja e o povo compra. Nossa, nem sabia. Tipo o quê? A gente tem uma garrafa de óleo que a gente fala que é azeite de Israel. Custa R$1.000. A gente fala que a pessoa que comprar vai ganhar 10 mil promessas da Bíblia. Caraca! E o povo compra? Quê? Até chora. Quem não quer uma promessa da Bíblia? Quem dirá 10 mil promessas? Mas, tipo, tem 10 mil promessas na Bíblia? Claro que tem. Está na Bíblia isso. É só contar. Pelo menos 3 mil promessas tem, isso eu tenho certeza. Mas e vender óleo caro pro povo que tá pobre e desesperado, está na Bíblia também? Tá sim. Não lembro onde, mas tá sim. Caraca. Então a gente começa a ver o quê? Que a igreja, mesmo hoje, depois de ter passado por esse período de reforma, hoje ela vem de novo desviando daquela forma característica da Igreja de Cristo nascida em Atos. A gente vê organismos religiosos que não são estritamente espirituais, mas que possuem fins lucrativos, que usam objetos como meio de salvação, e não somente a Cristo, e não somente a fé, não somente a graça,
né? Então a gente vê que isso acaba se repetindo hoje. A gente vê que hoje a igreja, mesmo protestante, ela tem se afastado dos princípios que foram defendidos há 500 anos atrás. Então, para encerrar, eu coloquei esse versículo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, nós temos que ter essa convicção de que nós pertencemos a Deus, né? Que nós, uma vez justificados, adotados, regenerados por meio da nossa fé, por meio da graça, por meio de Cristo, nós nos tornamos nação santa, nós nos tornamos sacerdócio real. A fim de quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ainda há pessoas que estão em trevas, ainda há pessoas que não conhecem a verdade, ainda há pessoas que não são libertas, mas que nós, enquanto nação eleita, enquanto povo santo, nós devemos proclamar essas virtudes, para que essas pessoas também possam sair das trevas e vir a maravilhosa luz de Cristo.